Boa noite a todos, gente. Estamos começando agora a nossa live sobre reserva de emergência e reserva de oportunidade. Já vou convidar aqui agora a Milena Teles para entrar com a gente. Só mais um segundo. Enquanto eu estou convidando a Milena, vai mandando um feedback se tá ok, se vocês estão escutando. Manda um feedback aí, se tá tudo ok no áudio. E daí, como é que vocês estão? Ana já foi convidada. Ela deve estar entrando em alguns segundos. Pronto, Milena, como sempre, fantástica, já está ao vivo com a gente. Milena, consegue escutar a gente? Peraí. Não, perfeito, fique tranquilo. Agora Como você está? sim! Perfeito. Muito boa Milena, noite. Quem sabe faz ao vivo, né? Dá um é errinho isso aqui, a gente aí. conserta e faz parte, não é isso, É Thiago? isso Muito aí. boa Como sempre, noite. Milena, você é uma simpatia, viu? E você fez Obrigada. muito sucesso da última vez. O feedback foi incrível, todo mundo elogiou demais. E a gente teve a ideia juntos, né, de fazer uma série. Na verdade, a Exato. ideia partiu mais de Milena. E a gente vai fazer uma série aqui sobre mercado financeiro, toda terça-feira às 19 horas. E, Milena, excelente iniciativa, fantástico. Acho que a gente vai fazer a diferença, né? Vamos fazer as pessoas terem um 2025 diferente financeiramente falando. Vamos mandar um convite, gente, para as pessoas. Vamos convidar, a gente vai falar muita coisa legal aqui. Então, vou dar primeiro os 2 minutinhos para a gente convidar os nossos amigos, né? Vamos lá, mudando. Verdade, Thiago. Isso tudo a gente começou em janeiro, né? Um processo, e dentro dessa trajetória de todo mundo quer ter um 2025 mais rico. Então, a nossa missão é essa: deixar vocês cada vez mais com informação de qualidade para entender o que fazer. Né? Então, a gente vai falar sobre uma série de assuntos muito importantes que é da nossa vida. Afinal de contas, sem reserva, a gente não consegue chegar muito longe, não é É verdade? isso aí, é isso aí. E o que nos move realmente, o nosso propósito é transformar a vida financeira das pessoas. A gente vive para isso, ajudar as pessoas a investirem melhor, a tomar decisões financeiras melhores. Verdade. E você é incrível, Milena. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que a gente já pode começar, né? Nesse primeiro Vamos lá. minuto, é, eu Obrigada, acho já estou vendo aqui algumas pessoas. Mari, maravilha, isso aí. Muito obrigada, obrigado obrigada. pela audiência. É, Aproveitando, eu acho que a gente não apresentou da última vez o nosso escritório, não foi? A gente falou alguma coisa, mas foi muito sucinto. Como a Muito gente vai fazer essa superficial. série, eu acho que a gente, em cada momento dessa série, a gente vai falar, né? A gente comentou que a gente nasceu para ajudar aí as pessoas aonde estávamos, falamos um pouco, e eu acho que cada série dessa a gente vai falar um pouquinho mais para que todos os nossos ouvintes, aqui quem está participando, conheçam um pouquinho mais sobre o Ápice Investimentos e todas as soluções que a gente traz aqui para os nossos clientes, não é, Ti? Isso aí. Gente, nós somos o segundo maior escritório do Nordeste e estamos presentes em 4 estados, em 4 capitais, aqui em Salvador, Fortaleza, Recife e Maceió. É. E o nosso objetivo é crescer cada vez mais, né? Encantando os clientes e fazendo alocações conscientes, levando também muito conteúdo de qualidade. Então, como diz as pessoas, sem mais delongas, vamos começar, né? Milena, hoje Verdade. o nosso tema é falar sobre reserva de emergência e reserva de oportunidade. Então, o que seria uma reserva de emergência e qual a importância dela? Vamos lá. Reserva de emergência. A importância dela, vou começar pelo final. A importância de uma reserva de emergência é o que o nome já diz, é para as emergências. Então, uma reserva de emergência, ela surge de que imprevistos acontecem e nem sempre a gente sabe o que vai acontecer.
Então, uma reserva de emergência, ela serve para um conserto de um carro, de algum que quebrou, peças muito caras, é uma reposição de um equipamento em casa, uma máquina de lavar, uma geladeira, é a batida de um carro. Então, sempre com os inesperados que acontecem na vida de todo mundo, a gente tem que ter uma reserva de emergência. E não só para isso, a reserva de emergência é aquela reserva que vai me permitir ter tranquilidade de continuar a custear a minha vida caso eu perca um trabalho, né? Então, se eu sou seletista e a empresa, por qualquer razão que seja, me demite, qual é o período mínimo que eu tenho de uma realocação? Então, quando eu falo de realocação, a gente sabe que quando a gente muda, sai de uma empresa para outra, é mesmo que a gente queira, as contas continuam a chegar. E às vezes a gente é obrigado a fazer esse tipo de mudança, né? Então, quando a empresa ali, aquele ciclo se encerra, ou por nossa vontade, ou por vontade da empresa, a gente continua a pagar contas. Então, a reserva de emergência, ela tem um foco principal que é nos manter, principalmente por motivo de uma realocação ou de uma recolocação profissional. Então, a reserva de emergência, ela tem essa finalidade, além de cumprir ali, a gente custear alguns imprevistos que podem acontecer ao longo da nossa vida, que são os inesperados. Perfeito. Eu costumo dizer que emergência não manda aviso prévio. Então, Exato. a gente precisa ter ela bem estabelecida. Um dos primeiros passos que a gente faz com o escritório, quando está montando a carteira de um cliente, é deixar uma parte reservada para essa reserva de emergência. Há um tempo atrás, uma cliente me ligou desesperada porque ela precisava de um valor razoável, porque teve um vazamento no apartamento e acabou infiltrando para o vizinho. Nossa, Então, a gente tinha essa reserva dela e utilizou para esse momento. Caso ela não tivesse essa reserva bem estabelecida, ela ia ser impactada de alguma forma, ou teria que pegar algum tipo de empréstimo, que isso envolve juros, ou então ia tirar algum investimento de forma antecipada, que a gente sabe que não é o adequado. Excelente, Miriam. verdade. Como a gente pode calcular o valor necessário para ter nessa reserva de emergência? Excelente pergunta, Thiago. E isso é muito variável, tá? Normalmente, enquanto planejadores, a gente sempre diz que é entre 6 até 12 vezes o seu custo mensal. E por que dessa conta, né? Muita gente fala assim, eu tenho alguns privilégios, eu tenho algumas pessoas que eu tenho algum trabalho que eu tenho estabilidade, que eu tenho segurança, mas mesmo esses trabalhos, esses serviços, servidores públicos, hoje em dia a gente sabe que não tem mais tanta essa segurança. Então, de 6 vezes a 12 vezes, Thiago, é para que a pessoa custeie a vida dela num intervalo de tempo que ela possa demorar além do esperado. Então, normalmente, em miúdos, trocando em miúdos, normalmente o tempo de recolocação profissional de uma pessoa que está ali no auge do seu trabalho é entre 6 a 8 meses, tá? De tempo. Então, estendendo isso para até 12 meses, porque depende da sua realidade familiar. Se você é arrimo de família ou não, se você é o maior fomentador, né? Se você é o provedor ou a provedora de casa. Então, todos esses elementos a gente tem que considerar. Então, normalmente, caso a caso, a gente vai fazer essa análise juntos com os nossos clientes, mas caso a caso, a gente normalmente vai entre 6 a 12 vezes o seu custo mensal. Porque aí você fica tranquilo, se demorar um ano, se você quiser um ano sabático, por exemplo, né? Então, sair de um trabalho, então, tenho ali a minha reserva de emergência, que é o que me garante ter as melhores opções de trabalho também. Então, entre 6 vezes a 12 vezes, a depender da natureza do seu trabalho, a depender da natureza familiar e de que momento da vida você está. Perfeito.
Por exemplo, para aquele pessoa que é um funcionário público, talvez possa estabelecer 6 meses, né? Exato. E uma pessoa que é pessoa jurídica precisa de uma reserva um pouco maior, porque a gente acredita que os riscos também são maiores, né? Então, para aquele que é dentista, médico, é importante ter uma reserva de emergência um pouquinho maior, no caso, como a Milena falou, de 12 meses seria o ideal, né? Exato. E aí, Thiago, eu vou um pouquinho além, mas não vai ser no episódio de hoje, a gente vai ter um episódio para falar sobre isso. Além da reserva de emergência, existem outros instrumentos. Não é que a gente trabalha aqui no Ápice junto com os nossos especialistas que trazem essa segurança, né? Então, são os seguros, são os provenientes para quem é autônomo, para quem é o dentista, o médico, enfim. Então, a gente olha a vida do cliente, como a gente falou na última semana, com um olhar de 360 graus mesmo, para ver todas essas caixinhas, mas a reserva de emergência ela é indispensável, minha gente. Então, a gente não pode abrir mão. Começou, não tenho nada de investimento, Milena. Antes de você ir para o Bitcoin, você coloca seu dinheiro na reserva de emergência, que é a primeira coisa que você tem que fazer. Milena, eu vou te confessar um segredo. Uma das coisas que me apaixona na nossa profissão e no nosso trabalho é justamente esse olhar 360, né? Que a gente olha tudo na vida do cliente e tenta deixar ele seguro de todas as formas possíveis, com produtos diferentes. Sim. Isso aí é que realmente me apaixona na nossa profissão, né? O que me motiva realmente é justamente esse olhar 360 de cuidado realmente com as pessoas. Verdade. Milena, vamos falar. Quais despesas eu devo calcular para estipular o valor da nossa reserva? São todas as despesas? Ou tem alguma despesa específica, mais específica? Vamos lá. Eu costumo sugerir o seguinte: tudo que é custo fixo que você inegocia. São custos fixos inegociáveis. E aí você pode falar assim, Milena, mas todo custo fixo é inegociável. Não, não necessariamente. Por exemplo, para uma mulher, um custo fixo inegociável é a ida ao salão de beleza. Para o homem, pode não ser. Então, depende e varia de pessoa para pessoa. Existem alguns custos que para algumas pessoas pode não ser custo fixo, mas para outras sim. Então, o que é o custo fixo que a gente entende? É aquele básico que você não vive sem. Né? Então, abstraindo um pouquinho a pirâmide de Maslow, que são só as necessidades básicas, a gente fala de vida. E quando a gente fala de vida, a gente entende que eu serei mais produtiva, eu serei mais produtivo quando eu vou ao cinema, quando eu posso comprar um livro, não é? Então, eu tenho em momentos da minha vida onde eu já adquiri esses incentivos, esses luxos como custo fixo. Então, eu devo sim considerá-los como custo fixo, como custo de vida. Qual é o meu básico, não é? Então, se o meu básico ainda é água, luz, telefone, internet, gasolina, estacionamento, se eu tenho carro, eu tenho que considerar como custo fixo o gasto com estacionamento privado, quando eu vou ao shopping. Então, primeiro passo, ter na sua planilha ou na sua famosa caderneta, coloque no papel tudo o que você gasta. Então, elencou tudo que você gasta, você vai conseguir entender o que é indispensável para mim. Dentro do que é indispensável, você vai fazer a conta que você precisa ter de 6 vezes esse valor até 12 vezes, como você bem comentou, Thiago. Se eu sou servidor público, eu posso ter menos de reserva de emergência, porque eu tenho uma condição que é diferente. Se eu sou seletista, se eu sou autônomo, ou seja, dependo exclusivamente da minha força de trabalho, não tenho seguro, eu tenho que ter, o ideal é você ter pelo menos um ano ali de reserva de emergência. Mas há que se considerar ativos indispensáveis à sua saúde e saúde mental também como custo fixo, tá, minha gente? A gente pode enxugar, mas existem investimentos
no nosso emocional, no nosso comportamental, no nosso psicológico, que fazem com que a gente trabalhe melhor e a gente não pode abrir mão deles. Perfeito, muito, muito bem colocado. Gente, ficou alguma dúvida dessa parte? Se ficou, pode enviar a pergunta que a gente vai responder até o final da live. E se não der até o final da live, pode procurar tanto eu como Milena também no Instagram dela, que a gente vai tirar sua dúvida com o maior prazer do mundo, tá bom? Então, eu acho que essa parte deu para entender. A gente vai calcular no nosso diagnóstico financeiro o que é tudo de custo fixo. Seria a energia, a água, tudo que você é indispensável, né? Quando a gente vai fazer uma parte de educação financeira, a gente divide o custo de vida naqueles que são essenciais, que são esses que a Milena falou, e aqueles que são o nosso estilo de vida. Que seria isso? Eu viajo todo ano para a Europa. Isso é algo que eu posso viver sem. Então, esse tipo de dados você pode não calcular na sua reserva de emergência. A não ser que seja algo de vida ou morte. Você precisa viajar todo ano para a Europa, um exemplo. Isso é algo muito pessoal, né? Vai muito É, de cada um. É algo realmente personalizado. Helena, e essa reserva de emergência, esse cálculo, eu vou fazer uma vez só ou eu preciso revisitar esse cálculo, ver se tá ok minha reserva, se eu preciso aumentar? E quais são as circunstâncias que eu preciso revisar esse cálculo? excelente pergunta, Thiago, porque normalmente o que todo planejador, consultor fala é isso, de 6 a 12 vezes o seu custo mensal. Mas tudo pode mudar na nossa vida, né? Então, uma mulher que não casou, um homem que não casou, casou, muda completamente, né? Então, teve filho, muda mais ainda, né? Então, a cada momento, o que acontece, o que que a gente recomenda sempre? Mudou algo importante na sua vida, você tem que repensar essa reserva de emergência. Outro aspecto que é muito importante, esses momentos de vida diferentes, como eu falei, então a pessoa está ali trabalhando para ele sozinho, casou. Então eu vou ter outros objetivos, eu vou querer outros planos, eu vou ter, né, alguns objetivos mais caros, né? Então vai entrar na minha rotina viagens familiares e tenho mais pessoas para levar comigo, já deixei de ser, né, sozinho. Então, outro aspecto muito importante que eu sempre lembro e que a gente sempre fala muito aqui nas nossas assessorias e diagnósticos de vida dos nossos clientes é questão de saúde familiar. Então, a gente tem que entender qual é ali a amnese, né, da minha família. Quais são as doenças familiares? O que é que eu tenho predisposição genética? Como que está a minha família de saúde? Como que eu estou em relação à minha saúde? Porque todos esses aspectos, tanto de mudança de vida, como a saúde impacta bastante, né? Então, um exemplo que a gente pode dar é, por exemplo, todos nós, seres humanos, não gostamos de falar da única certeza que a gente tem na vida, que é da transcendência. Não, em algum momento não estaremos mais aqui nesta vida. E a gente tem que pressupor isso. E pressupor isso, eu tenho uma série de ajuda e de utensílios, digamos assim, de engrenagem que me deixam ali mais segura. E aí a gente fala de seguro, tanto para isso como para a vida, né? Então, eu tenho, além de ter uma reserva de emergência, eu tenho que ter um seguro para um diagnóstico de uma doença. Porque se a minha família tem diagnósticos, tem histórico de questões de saúde, eu devo pensar nisso. E aí, Thiago, essa contratação e esse benefício, esse utensílio que eu terei a meu favor, ele tem que ser considerado como custo fixo. Então, por quê? Porque ele vai me ajudar no desenrolar e na minha trajetória de vida, não é? Então, isso também a gente tem que levantar como aspecto de custo fixo. Então, quando a gente fala quais os aspectos que vão entrar, a gente vai ter de revisitar
sempre como está a minha vida, como está o meu padrão de vida. Mudei de trabalho, estou ganhando 2 vezes mais. Naturalmente, o meu padrão de gastos vai mudar, os meus gostos vão mudar, né? E tudo bem de mudar. A gente evolui na vida, não é verdade? Então, quando a gente evolui na vida, a gente muda de patamares também. Então, a gente passa a ir para outros lugares, a gente passa a consumir outros produtos. Só precisa a gente lembrar como era a Milena de 20 anos, como era o Thiago há 20 anos, não é verdade? Então, o que que eu consumia, não é? E aí, Thiago, eu acho engraçado, porque eu sempre gostei quase que das mesmas coisas. A diferença é que eu ia para quase os mesmos lugares, mas eu tomava um drink a noite toda. Hoje eu posso tomar mais do que um drink. Pois é. Então, tudo isso faz parte desse nosso controle e desse nosso diagnóstico. Então, à medida que a vida muda, a gente tem que ressignificar tudo que está envolvido na nossa vida para atualizar essa reserva. E, naturalmente, quando a gente fala de reserva de emergência, em algum momento da vida eu vou usá-la. Então, um exemplo, tem uma reserva de 10 vezes o meu custo de vida. Saí de um trabalho. Fiquei 3 meses que eu precisava espairecer e tal. Consumi 3 vezes a minha reserva de emergência. Voltei a trabalhar. Eu tenho que repensar, de acordo com esse novo trabalho, qual é o meu custo, como é que vai ser meu custo, a minha receita vai me dar acesso ao que mais, eu mudei de padrão ou não, não é? Então, todos esses aspectos ao longo da nossa vida nos faz um convite que a gente tem sempre que repensar sobre esses valores. Perfeito. Então, mudou o cenário da sua vida. É interessante revisitar e recalcular isso aí. Sim, Helena, não é o assunto da nossa live, mas você falou uma coisa que eu acho extremamente importante sobre seguro de vida. Engraçado sim. que eu tive noção da importância do seguro de vida depois que comecei a trabalhar como assessor. E eu, com certeza, não fico mais um minuto sem estar assegurado. Gente, é É. muito importante e traz vários benefícios. Não é assunto da live de hoje, a gente vai falar sobre isso posteriormente. Agora, eu vou falar a parte que eu mais gosto, e eu acho que é a sua também. Quais investimentos são mais adequados para essa reserva de emergência? Vamos lá. A pergunta de milhões, não é? É isso aí. Gente, reserva de emergência significa zero risco e liquidez. O que é liquidez, Milena? O que é líquido? É aquele dinheiro que a qualquer momento eu posso levantar mão dele. Então, isso, quais os mais indicados e que a gente tem aqui na prateleira, que a gente tem sempre dentro da alocação que a gente faz aqui no ápice para os nossos clientes? De preferência, reserva de emergência, LFT ou Tesouro Selic, que é o título público federal, ou seja, o risco é governo, é o risco soberano menor risco possível e que tem liquidez imediata, tem liquidez diária. CDBs com liquidez diária, e aí uma dica, não aceite nada inferior a 100% do CDI, hein, minha gente? Então, CDB, o banco que você conhece, aqui na prateleira a XP tem, a gente distribui todos os bancos que podem distribuir papéis em CDB aqui no Brasil, bancos de montadoras e bancos tradicionais também. As LCIs ou LCAs, desde que não possuam carência, não é? Porque é ativo bancário, então é tido como baixo risco dentro do fundo garantidor de crédito, e fundos renda fixa referenciado DI sem crédito privado. Então, isso é muito importante, tá, gente? Para reserva de emergência, não recomendamos os ativos que possuem crédito privado, porque o crédito privado ele pode sofrer oscilação mesmo sendo renda fixa. Não que renda fixa seja fixa, porque renda fixa pode oscilar. É isso Mas aí. os ativos mais comuns, LFT, em resumo,
CDBs, LCI ou LCA, desde que tenham liquidez diária e fundos referenciados DI sem crédito privado. Maravilha. Inclusive, você falou uma coisa super interessante, né? Renda fixa não é fixa. Não. Até tema para uma live futura aí, falar sobre uma marcação a mercado, muita coisa legal. E Perfeito. você falou tudo, renda fixa não é fixa. Gente, Milena falou do FGC. O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. Ele protege o investidor que investe em renda fixa naquelas títulos emitidos por instituições financeiras. Ele cobre até 1 milhão, sendo que esse dinheiro precisa estar distribuído em, no máximo, 250 por instituição. Para mais Exato. informações, entre em contato com a gente vai explicar tudo para vocês no momento da alocação. E nunca aceite menos do que 100% CDI. A gente não vai falar de nenhum tipo de instituição bancária, mas às vezes a gente recebe alguns clientes transferidos, principalmente dos bancões, e a gente vê alguns CDBs pagando 80% CDI. E isso tem que ser visto, né? É super importante. Verdade. Maravilha. Eu acho que deu para responder as perguntas, a pergunta, né? Então, vamos lá. Quais são os principais erros que você costuma ver para as pessoas que estão estabelecendo reserva de emergência? Primeiro deles, não colocar em ativos sem risco. Então, normalmente, a pessoa fala assim, demorei tanto para começar a investir, eu quero começar a investir, e já vai direto para uma reserva de longo prazo. Gente, é sério, 23 anos de experiência de mercado. Se você não tem a reserva de emergência, sabe a famosa Lei de Murphy? Então, você não fez a reserva de emergência, você tascou lá o seu dinheiro numa previdência, você comprou ação, fundo imobiliário, você vai precisar do dinheiro. É igual aquele investidor, Thiago, que nunca comprou ação, nunca fez investimento de risco. Vai fazer a primeira vez, eu sempre falo, não se assuste, você não tem azar, você vai entrar e o mercado vai cair. Não é nada contra você, porque o mercado é assim mesmo. Então, o maior erro de todos os investidores é não começar pelos ativos corretos para fazer a reserva de emergência. Então, normalmente, eu já ouvi isso aqui pela internet, o pessoal recomendando fundo imobiliário como reserva de emergência, ações como reserva de emergência. Gente, é o maior absurdo. Não pode. Eles nunca servirão como reserva de emergência, né? Porque eles têm o valor deles ao longo do tempo, trazido a valor presente no caso das ações, mas é no longo prazo que eles vão te dar valor. Então, o principal erro é esse, é comprar papéis, comprar produtos que não tenham o perfil para curtíssimo prazo e sem risco. Então, esse é o maior equívoco que qualquer investidor pode fazer quando vai começar a investir e quer começar pelo final. Então, vamos começar pelo começo? Se a gente faz um começo bem feito, você vai gostar do resultado. Você vai gostar do desempenho da sua carteira de investimentos, não é? E ao longo do tempo, depois de feita essa reserva, você vai buscar outras reservas de médio e de longo prazo e vai poder, então, diversificar o seu portfólio de investimentos. Mas o maior erro na pergunta direta é buscar ativos que não sejam conservadores para a reserva de emergência. Todo mundo se arrepende e muitas vezes o indivíduo sai do mercado financeiro dizendo que isso aqui não vale de nada, mas ele só comprou o produto incorreto, o que era para ele fazer primeiro. É isso aí. Gente, e a diferença de você ser acompanhado por um assessor de investimentos é justamente isso. Ele vai saber te orientar como distribuir essa carteira. Milena, eu te confesso que quando eu comecei a investir, eu comecei sozinho. Eu não tinha grandes conhecimentos do mercado e queria investir. E eu não tinha assessor. E eu errei muito com isso. Alguns clientes chegam com certa ansiedade, querem pular a etapa de estabelecer a reserva de emergência logo para renda variável, e ele acaba sofrendo com isso. Eu sofri com isso porque quando eu comecei, eu não tinha ajuda de um assessor. E te digo, perdi muito tempo e dinheiro nesse processo, que poderia ter sido otimizado se eu tivesse a orientação de um profissional.
Não como tenho nós servimos dúvida. as pessoas. Não É isso aí. tenho Agora vamos dúvida. falar. Tiago, vamos só agradecer um pouquinho aqui, Felícia, Tá aí. Vanessa, Mariucci, todos que estão aqui, muito obrigada pela presença. Se vocês estão gostando, manda um aviãozinho aí para seus amigos, suas amigas, para todo mundo começar direito e começar 2025 no quesito investimentos da maneira correta, para não se arrepender. É isso aí, gente. Vai compartilhando. Muito obrigado realmente a todos. Vanessa, Jamile, Tamana, todo mundo aí. Valeu mesmo pela audiência e vai compartilhando que é conteúdo de qualidade. Inclusive, Milena, eu vi duas pessoas aqui entrando de fora. Um na Argentina e um na Itália. Oh, Olha que legal. Nós estamos aí que maravilha! maravilha, 3 países simultaneamente. Isso é muito, muito legal. Obrigado, gente. Um abraço, pessoal aí. Mas vamos falar agora um pouquinho o que é reserva de oportunidade e a diferença dela da reserva de emergência. Vamos lá. Posso começar? Pode sim, por favor. Sempre dá confusão, não é, Thiago? A gente sempre É, fala. Tem gente que fala, não, mas aí eu tenho que deixar tudo só em LFT, no CDB, mas eu não posso ganhar mais? Pode, mas aí a gente vai olhar como que a gente pode chamar de caixa, como a reserva de oportunidades. O que que significa isso? Significa, gente, a gente ter outra reserva de baixo risco, mas que me dê liquidez para quando acontecerem ou quando a gente enxerga oportunidades de mercado. Um exemplo, quando o mercado fica muito instável, a gente vê curva de juros aqui no Brasil subir bastante, né? O que que é isso? Que raios é curva de juros? É quando um título público ou um título privado, ou um CDB, LCI, LCA, pagam juros acima do que é normal. Então, por exemplo, a gente ainda está com o Selic em 12,25. Hoje começou a reunião, primeira reunião do ano, do Banco Central, do Copom, do Comitê de Política Monetária aqui no Brasil. Amanhã teremos super quarta, né? Porque é Copom junto com o Fed. Já de antemão, a gente acredita que amanhã Copom decide por 1 ponto percentual, dado a última ata da última decisão, que foi no final de 2024. Então, é esperado o Selic já em 13,25 ao ano, né? A partir de amanhã, ao que tudo indica. Mas já existem papéis de mercado financeiro, CDBs ou título público, que já pagam 15% ao ano. Então, isso é uma oportunidade. Então, quando a gente vê títulos públicos federais, a famosa NTNB, pagando um juros real acima de 7,5% ao ano, ou seja, o que der inflação, eu ganho a inflação mais 7,5%, 8%, isso é uma oportunidade, não é? Então, a gente tem que ter caixa, tem que ter dinheiro líquido, um dinheiro que não esteja envolvido em nenhum risco de oscilação, para que eu compre esses juros acima do mercado, né? E outras oportunidades, tipo, agora a gente está vendo que Bolsa Brasileira, né, tá tadinha desde o ano passado andando de lado, na consequência, os fundos imobiliários também. Então, se eu tenho uma reserva de oportunidade e eu vou comprando aos poucos essa carteira de fundos imobiliários, alguns fundos imobiliários, a tendência é que ele suba no médio e no longo prazo. Então, quando eu tenho essa reserva para oportunidades, significa que eu posso ter sempre a recorrência de compra de papéis mais arriscados. E isso me traz um preço médio. Então, para minha reserva de médio e de longo prazo, depois que eu já tenho a minha reserva de emergência, é essencial eu começar a ter o que a gente chama de caixinha, o que quer que seja, o nome que você quiser, mas você ter um outro instrumento que você vai somando dinheiro. Você está ali somando dinheiro. E aí pode ser um fundo de renda fixa, mais para médio prazo, um fundo que tenha crédito privado, de um bom gestor, que sabe operar crédito privado, que tem muita resiliência na percepção de risco, que tenha experiência na relação de risco-retorno. Por quê?
porque você vai ter um rendimento melhor do que o CDB e o seu dinheiro está líquido, né? Você tem liquidez rápida para aproveitar algumas oportunidades. Então, seja no mercado local, seja no mercado global internacional. Então, a gente sempre fala que depois da reserva de emergência, comece a montar um caixa para que você tenha liquidez suficiente de aumentar a sua exposição a ativos com maior exposição a risco com o tempo. Não colocar tudo de uma vez só. Então, você tendo a reserva de oportunidade, você consegue ter preço médio. Você consegue melhorar o seu preço de compra e você tem uma carteira mais eficiente no longo prazo. Perfeito, perfeito. Vou ser muito sério com você. Só essa resposta já valeu a live, viu? Quem acha isso aí, gente, diga aí. Foi maravilhoso. Um abraço para Mauro, para Jamile, Thaís, que acabaram de entrar aí. Para Poliana, nossa super sócia também aqui, né, Milena? Um abraço, Coisa gente. boa! Gente, meu pai sempre me falou: ações se compra na baixa. E é isso que a Milena falou. São essas oportunidades que a gente vê. Na pandemia, por exemplo, a gente viu muito isso. Os grandes players do mercado, geralmente, eles têm uma boa reserva de emergência, de oportunidade para esses momentos. Porque as pessoas ganham dinheiro nesses momentos, né? Exato. Engraçado, menina, que a palavra crise no chinês é formada por duas letras, dois etiogramas. E uma das letras significa perigo e a outra oportunidade. Então, escondido em uma crise, sempre nós temos oportunidade de crescimento. E essa oportunidade vem quando a gente tem uma reserva de emergência bem estabelecida. Você Verdade. falou aí de liquidez. Qual seria a liquidez máxima de uma reserva de oportunidade? D mais 2, D mais 4? Acho que Tiago, na minha opinião, eu acho que até D mais 5, tá? Porque o que a gente vê muito é muita gente alocando em ativos de crédito privado, fundos de excelentes gestores com D15, D30, D90 e querendo movimentar esses fundos. Está errado. Então, existem ativos com menor risco e que você tem a liquidez em até 5 dias. Então, esse ativo de até 5 dias é que é o ativo para a oportunidade. Ele já é bom, ele já está muito bem alocado dentro do que é uma gestão de crédito privado. Temos excelentes gestores aqui no Brasil que fazem isso, mas ele te dá uma liquidez, e a gente conhece muito as gestoras para a gente entender o que cada gestora está trabalhando em carteira. Mas um fundo de D15, D30, D20, D90, eles têm outras estruturas. Então, o que é um fundo de crédito privado D90, D180, D360? Em vez de eu, Milena, emprestar o meu dinheiro para uma pessoa que tem o risco de não me pagar, eu coloco isso em um fundo de investimento de crédito privado, porque os gestores vão saber a quem emprestar esse dinheiro, né, junto do fundo. Eles conhecem, sabem emprestar para empresas que vão pagar um retorno mais satisfatório, sem maiores riscos de PDD ou de eu levar um calote. Então, um fundo de crédito privado, que é uma renda fixa, mas que é a partir de 30 dias, isso é uma alocação que já foi a oportunidade, ele em si já é uma oportunidade. Então, na minha visão, reserva de oportunidade para oportunidades, máximo em D5. maravilha. É por isso que nós estamos entre os 20 melhores escritórios em alocação no Brasil da XP, né? Por essa e outras que nós É estamos lá. verdade. Parabéns, Guilherme. E tem sido um selo, Thiago, eu vou falar assim, né? Um adendo Não, isso, aqui para aproveita, todo mundo perfeito. entender. A XP, ao longo de 2024, começou a medir, ter métricas, né, de mensuração para os escritórios, né, que tem o respeito ao enquadramento do perfil do cliente, né, ou seja, a gente mostrar para o cliente os produtos que são adequados ao perfil dele e buscar o melhor retorno para esse cliente.
né? E com muita satisfação e com muito prazer. Esse é um selo que é só para 20 escritórios, né? Eles selecionaram ali do quase 600 escritórios, e a gente está dentro desse seletíssimo grupo, né, que conseguimos receber isso. Isso para a gente emociona bastante, porque, pelo menos para mim, com 23 anos de mercado, para mim é o meu objetivo de vida, é entregar qualidade, né? E assim estamos fazendo isso no ápice, é a gente buscar respeitar acima de tudo o perfeito do cliente, termos lisura com a proteção de capital dos nossos clientes, né? A gente trabalha para os nossos clientes e a gente buscar a melhor relação risco-retorno para entregar um retorno, uma rentabilidade melhor para o investidor. Então, esse selo que né, a gente conquistou em 2024 e trabalharemos em 2025 para que continuemos a receber esse selo, é o que nos empolga, é o que nos dá ali essa referência de qualidade, é o que nos dá realmente a certeza de que a gente está no lugar certo. E a gente só consegue porque a gente tem os melhores clientes. É isso aí, é isso aí. É um orgulho incrível. Eu já vou fazer a próxima pergunta, mas vou fazer uma observação, Helena. Eu estou me sentindo tão à vontade que eu me sinto na sala com as pessoas. Tá tão gostoso o nosso papo Claro! aqui, que eu estou me sentindo super à vontade. Muito, muito bom. Essa situação muito, muito gostosa de dividir isso com as pessoas, né? Milena, como é que eu posso identificar uma oportunidade? Se já deu uma pincelada, se pudesse aprofundar um pouquinho mais aí. Vamos lá. O que é uma oportunidade, gente? Quando está todo mundo com medo. Aí eu sei que é um momento de oportunidade. Porque as oportunidades, como você bem trouxe ali a definição, né, pelo crise, né, em chinês, né? Então, a gente, quando está todo mundo com medo, é que está na hora de observar as oportunidades. Então, quando está todo mundo muito feliz, o mercado está igual. Está tudo igual. Agora, quando o negócio fica todo mundo assim, por exemplo, no atual cenário que estamos, todo mundo quer correr só para o CDI. Está cheio de oportunidade nos outros ativos. É uma promoção. Então, exato. Então, quando está todo mundo meio que em polvorosa e falando só de uma coisa, calma. Deixe o seu dinheiro ali na reserva de oportunidade, mas olhe outros ativos que ninguém está comentando. É isso. Então, Isso aí. isso é o cheiro para oportunidade, né? E aí, Thiago, como você falou, na crise se tem oportunidade. Então, como você falou assim, quando todo mundo sabe que quando o mercado, quando cai, compra, é momento de comprar. Quando sobe, é momento de realizar. Mas como nós somos geridos pelo nosso comportamento e mercado financeira, sobretudo falar de psicologia e de comportamental, a gente não consegue ver desvalorização dos nossos ativos na nossa carteira. E aí, como que eu uso isso e qual é a minha recomendação? Quando a gente faz um planejamento, faz né, o planejamento financeiro com os nossos clientes e a gente enxerga que ali a classe de ativos dele de risco é 5%, por exemplo, se baixou para 3%, isso me diz que eu tenho que comprar mais 2% do meu patrimônio. Se a minha alocação em risco é de 5% e ela vai para 8%, isso me diz que eu devo realizar e resgatar 3%. Então, quando a gente monta estratégias bem montadas e a gente respeita essas estratégias, eu não faltará meu sono. É isso Por aí. quê? Porque eu entendi que a minha alocação em ativos de risco é de 5%. Então, eu não tenho, minha gente, vou dizer para vocês, ninguém acerta o da É isso mosca. aí. Não existe É isso. verdade. É verdade. Então, não vai ter aquilo.
qual é o de hoje, qual é o da vez. Não tem isso. Existe uma estratégia bem montada, com classe de ativos bem montadas, qual é o percentual por classe de ativos e reservas que você permite dentro do seu perfil, e a gente vai, ó, com o tempo só ajustando. É claro que a tolerância a risco ela pode mudar. Por isso que a gente, né, sempre tem que, a cada 2 meses, a cada 3 meses ou a cada 6 meses, fazer uma reunião mais completa para revisitar aqueles objetivos de vida. Por quê? Porque eu posso mudar de objetivo de vida, não é verdade? E eu posso, em determinados momentos da minha vida, estar mais avessa a risco ou mais tolerante a risco. Então, essas revisões, e aí eu sugiro pelo menos semestralmente. O ideal, Thiago, que eu falo, é anual, tá? Por quê? Porque 6 meses é curtíssimo prazo. Você não consegue mensurar se um gestor foi bom ou não em 6 meses. Um ano ainda é curto prazo, mas você consegue ter um entendimento melhor para você sobre o seu comportamental de risco, tá? Então, sobre a alocação, eu sempre digo que o ideal é uma alocação estratégica, ela deve ser montada para um ano. E ao longo desse um ano, eu revisito esses percentuais das minhas alocações para saber aonde que ele está superavitário, aonde ele está deficitário e como que está a minha percepção de risco. Perfeito. Sabe uma coisa interessante que me veio aqui agora? Você estabelecer uma reserva de emergência, em alguns momentos, pode até te dar mais segurança para arriscar, porque você tem a sua segurança ali na reserva de emergência. Mas o importante, eu vou dar um exemplo, gente, mas porque nós somos profissionais. Eu, Milena, nós trabalhamos com isso. Eu tenho um perfil agressivo e não é nunca uma recomendação. Mas o que é que eu tenho? Eu tenho uma lista das ações e fundos imobiliários que são os meus queridinhos. Eu fiz uma análise fundamentalista, a gente vai falar futuramente de análise técnica, análise fundamentalista. Já convidei Kaique para participar aqui com a gente, Milena. E eu acho que vai fazer até uma live a 3 aqui. Vamos tentar organizar isso aí. Vai ser muito interessante aqui na mesa ele com a gente. Então, eu tenho algumas ações que eu acompanho. Eu fiz uma análise fundamentalista, eu acredito nos fundamentos daquela empresa, e daí eu fico acompanhando ela. Quando eu vejo que ela está com um preço abaixo do limite que eu estipulei, eu posso pegar um pouquinho da minha reserva de emergência e aplicar naquela ação. E como Milena falou, fazemos sempre o preço médio, que a gente nunca acerta no ponto ideal. A gente vai fazendo o preço médio, vai comprando aos poucos, e aí vai construindo a nossa posição naquele determinado ativo. A gente está quase chegando no final da nossa live e vou fazer uma pergunta que eu acho que é uma pergunta de ouro. Vou te apertar sem te abraçar, Milena, mas vamos lá. Como a inflação pode impactar na nossa reserva de oportunidade e na nossa reserva de emergência? Não sei se eu percebi. Opa! Essa aí é uma pergunta. Agora voltou. A Voltou. pergunta de Maravilha. ouro. Apelou pergunta de ouro, para você ver. Eu estou escutando os tambores aí para ter a emoção realmente. Então, vou te apertar sem te abraçar. Como a inflação pode impactar na nossa reserva de oportunidade, na nossa reserva de emergência? Como a inflação pode nos estimular a mexer, né, nessas duas reservas, aumentando ou diminuindo de acordo com a inflação? Tem como a gente fazer uma correlação? É a pergunta de ouro que nós temos hoje. Vamos lá, para fechar nossa live de hoje. A inflação destrói nossos sonhos. Então, minha gente, quando eu tenho uma reserva de emergência, eu não vou colocar ativos atrelados à inflação na minha reserva de emergência, porque eles demandam tempo. Mas, obrigatoriamente, na minha alocação de carteira, eu devo ter
um percentual, e que não é pouquinho, mesmo para os perfis mais arrojados, tem que ter a reserva em juros real. Por quê? O que destrói o nosso poder de compra é a inflação. Então, 1 milhão de 2023 não compra as mesmas coisas que 1 milhão vai comprar em 2025. Por quê? Porque, atrelado a todo bem e serviço, existe o repasse de preço de inflação. E aí, a inflação também é muito pessoal, porque existe um índice de inflação amplo, que é seguido pela economia em geral, que é o IPCA, que no ano passado ficou acima dos 4,5% ao ano, onde a meta do Banco Central era 3,5%. Passou um pouquinho de 4,5%. E muita gente vai falar assim, a minha inflação. Eu acho que falhou um pouquinho a nossa live, deve estar voltando. Carteira, se você não tiver dentro da sua carteira de investimentos uma parte significativa dessa carteira que compreenda você ganhar acima da inflação, você não está fazendo muita coisa para o seu futuro. Então, a inflação, ela destrói o que a gente tem. Se eu não tiver uma parte dos meus investimentos alocados e com ganho superior à inflação, eu não estarei fazendo muita coisa. Eu estou fazendo mais do mesmo e você, aquele ratinho de laboratório que vou ficar correndo atrás do rato. E não vou ter uma constituição de patrimônio lá no futuro. Então, a inflação, ela é responsável por a gente não conseguir adquirir as mesmas coisas ao longo do tempo. Então, por isso, a gente tem que ter uma parcela significativa da carteira com papéis que tenham ganhos superiores à inflação. E aí, Thiago, você falando, né? Por exemplo, você possui um perfil arrojado, né? Você tem mais sofisticação para o risco em ações, fundos imobiliários. Eu tenho uma ação na minha carteira. Eu tenho um perfil mais moderado, né? Então, na minha composição de carteira, eu vou olhar oportunidades, mesmo que seja em renda fixa. Eu gosto de ativos da economia real. Então, eu tenho uma parcela da minha carteira de reserva de oportunidade para quando abrir um fundo de investimento internacional, para quando abrir uma oportunidade, um fundo de private equity que trabalha a economia real. Então, cada um, gente, é cada um. Cada pessoa tem os seus sonhos. Então, a gente não pode massificar. Massificar significa que eu odeio, que é o efeito manada. É você ir junto com a maioria. E você é único. Você é única. Então, ninguém tem o mesmo sonho que você. Você tem que pensar junto com um parceiro, um conselheiro, uma conselheira que vai entender os seus sonhos, que vai buscar para você meios de você realizar os seus sonhos. E os seus sonhos são individuais seus ou da sua família. Então, na resposta à sua pergunta, como eu vou trabalhar a reserva para eu ter o mesmo poder de compra ao longo de toda a minha trajetória de vida? Tem que ter, dentro da carteira de investimentos, uma parte significativa em ativos de ganho real, em ativos que remuneram e que eu tenho a garantia de ganho superior à inflação. Perfeito. Esses investimentos seriam em renda fixa, o IPCA mais uma taxa pré-fixada. São os investimentos que a gente chama com indexadores mistos, né? Que tem que vai oscilar, que é o IPCA, como o Milena falou muito bem, é o que mede a inflação no Brasil, e uma taxa pré-fixada, um acordo que a gente faz antes, né? Eu vou deixar você falar um pouquinho, Milena. Já estamos acabando, 5 minutinhos. A internet deu uma balançada aí, mas vamos para cima. Você falou uma coisa bem interessante, só para o pessoal ficar ciente sobre ganho real.
Perfeito. sobre taxa real. Fala aí o que seria isso aí, sua subtração da inflação, conta pra gente aí. É isso, gente. Quando eu tenho ativos de ganho real, ativos de ganho real é isso que a gente falou, uma NTN-B, nota do Tesouro Nacional, a série B do Tesouro Direto, do título público do Brasil, é o que garante ao investidor uma remuneração em ganho real. Assim como as NTN-Bs, existem empresas que emitem papéis também de ganho real, que são os CRAs, os CRIs, as debentures de infraestrutura, fundos de infraestrutura, que são papéis isentos de pagamento de imposto de renda, aonde eu, investidora, empresto dinheiro para a empresa, ela capta esse dinheiro para desenvolver projetos de infraestrutura, saneamento e demais projetos dentro da empresa dela e remunera o investidor a um ganho real. Ou seja, vou ter esse ganho real acima de inflação. Quando eu falo em investimentos em atividade real, economia real, eu estou falando em investir junto com quem tem negócio. Então, existe hoje, os bancões não emitem esse tipo, não disponibilizam isso para os investidores. Mas eu amo esse tipo de investimento, porque eu acredito que o que faz um país crescer é a atividade real. É o empreendedor, é quem tem o seu negócio, é quem emprega, é quem faz o PIB girar numa economia. E existem investimentos financeiros onde a gente pode participar desses negócios. Então, eu falo assim, eu, Milena, né, a gente é sócio aqui do Ápice, ok, mas o Ápice é uma atividade, um core business, né, que é a parte financeira dos investidores. Eu quero fazer parte, por exemplo, de uma empresa de telecomunicação. Existe fundos de private equity para isso. Então, existem esses fundos de investimentos que compram negócios, shoppings, redes, né, de cirurgia, redes de atendimento médico hospitalar, que compram atividades da economia produtiva. E aqui uma verdade bendita, né? A economia produtiva remunera melhor do que ninguém. O mercado financeiro protege o dinheiro do investidor. A economia produtiva é que tem o potencial de remunerar 25% ao ano, 20% ao ano, 30% ao ano. Né? Então, ter uma parte da nossa reserva em oportunidade também nos permite participar da economia real através desse tipo de investimentos. Vale uma live só para esse tipo de investimento, viu, Thiago? Porque também, eu sou apaixonada, eu acredito na economia real, eu acredito em quem empreende, eu acredito nos autônomos, nos profissionais liberais, e é isso que faz a economia girar, não é? E ao contrário do que muita gente acha, a gente que trabalha no mercado acha péssimo quando o juros está muito alto, gente, porque quando o juros está muito alto, a economia direta, ela mingua, porque a grande decisão é para que eu vou ter um ativo de risco, que é o meu negócio, se o mercado financeiro está me pagando muito bem. E tem que ser o contrário. O mercado financeiro é para proteger, é para resguardar, é para dar a perpetuidade do dinheiro. Mas o negócio na economia real é que faz a gente mudar de patamar, é que faz com que a gente seja até mais interessante. Então, é uma live que vai ser muito interessante. Eu adoro falar sobre esse assunto. Incrível. Muito bom. Foi a pergunta de ouro, realmente. Foi excelente. E o que Milena falou é uma forma de blindar os nossos investimentos contra a inflação, que é o grande vilão da economia, que corrói o poder de compra. Eu acho que a gente está ficando por aqui, gente. Queria agradecer muito a todos vocês. Quem ainda não segue, segue Milena. Ela posta constantemente conteúdo de qualidade. Quem ainda não está me seguindo, segue lá o perfil também. Por favor, por favor. Dobradinha de ouro aqui. Isso aí. E a gente vai estar com vocês toda terça-feira, às 19 horas. Pelo papo aqui, já surgiu pelo menos mais 2 temas para a live, né? Perfeito. E, Melina, tenho certeza que nós vamos ajudar as pessoas a investir melhor em 2025. Vamos estar fazendo o nosso propósito, né?
E muito obrigado pela audiência. Vou deixar a Milena também se despedir. Pode falar. Muito obrigada. Eu sou só gratidão, Thiago. Obrigada a você. Acho que a gente coincide nessa vocação, né, É de isso ter aí. encontrado no mercado financeiro um mercado que mudou as nossas vidas. Então, a gente quer transbordar isso para todo mundo e é muito prazeroso falar para as pessoas, né? E os erros que a gente já cometeu, a gente falar, não façam por aí que vai dar ruim, né? Então, É isso é aí. muito prazeroso. Quero agradecer mais uma vez essa sua iniciativa, você é meu sócio. Então, estamos juntos nessa dinâmica e nesse nosso propósito, que é o propósito do escritório que nós somos sócios também. Então, muito obrigada por ter me convidado. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Faço o convite, revisitem seus investimentos, conversem conosco. A gente tem um time todo muito bem preparado para atendê-los também em todos os segmentos. Então, o convite é esse para que a gente consiga começar 2025 com a nossa reserva bem feita de emergência, para assim a gente seguir para as demais reservas e para a gente ter uma vida mais rica e próspera que nos dê mais sossego. Perfeito. A gente só está começando, gente. Nós somos o Hub Soluções Financeiras, vocês vão conhecer cada uma delas. Com muito prazer, nós vamos apresentar a vocês. Milena vai estar aqui em março e eu já estou ansioso, Milena, para a gente almoçar, jantar, conversar muito. E já estou falando aqui de antemão, quem sabe fazer um podcast, né? A internet dela caiu, sim, voltando, que a internet falhou um pouquinho. Milena vai estar aqui em março, possivelmente. Já estou ansioso, Milena, por isso aí. E nós vamos falar bastante sobre o mercado financeiro e fazer uma live, quem sabe, uma live, um podcast que vai ser incrível ter você aqui pertinho, tá bom? Muito Com obrigado, certeza. uma excelente noite. Coloca na sua agenda aí que você tem um encontro marcado com a gente, com Thiago Brandão e Milena Teles, toda terça-feira às 19 horas. É um É isso. compromisso que nós temos com você. E coloca já na sua agenda aí, tá bom? E, Grande abraço, Milena. ô, Grande Thiago, abraço, pessoal. Vai falar. agradecer, inclusive, porque a gente teve ouvinte aqui que falou que por conta da live mudou o horário que tinha para fazer ali a academia. Gente, Muito obrigada. obrigado. Muito obrigada. E para nós é um prazer. Muito obrigada. Obrigada, Thiago, de novo. Pode fechar. É isso aí. Valeu, gente. Tchau, tchau.